Poucas cenas carregam tanto mistério quanto o silêncio que seguiu a morte de Jesus na cruz. Enquanto o corpo do Salvador era retirado com reverência e colocado num sepulcro emprestado, um dos maiores eventos espirituais da história começava a se desenrolar longe dos olhos humanos. A jornada de Cristo não terminava com o último suspiro, mas se aprofundava em uma missão oculta, há muito profetizada, pouco compreendida e muitas vezes esquecida: a sua descida às partes mais baixas da terra. A cruz foi palco de agonia, mas também de autoridade. Em João 19:30, quando Jesus declara: "Está consumado", muitos pensam que era o fim. Mas aquilo era apenas o início. A frase foi um grito de vitória, não de derrota. E é com essa autoridade consumada que Jesus entrega o Espírito ao Pai, como vemos em Lucas 23:46. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aquele momento marcou não só o encerramento de uma vida terrena sem pecado, mas a abertura de um caminho espiritual nunca antes percorrido por um homem, a entrada do Filho de Deus no mundo invisível dos mortos. A morte de Cristo não foi comum. Ela gerou sinais cósmicos. Mateus 27:50-53 relata que a terra tremeu, o véu do templo se rasgou, rochas se partiram e sepulturas se abriram. Isso indicava, mais do que um evento físico, revelava uma ruptura espiritual. Era como se os céus e a terra testemunhassem, em choque e reverência, que algo além da carne estava acontecendo. Mas onde estava Jesus, enquanto seu corpo repousava no túmulo? Para muitos cristãos, essa pergunta permanece sem resposta. Contudo, a Bíblia oferece pistas claras. Efésios 4:9 afirma que ele também havia descido às partes mais baixas da terra. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, 1 Pedro 3:21-20, afirma que Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão. Esses trechos não são metáforas. Eles apontam para um evento literal. Jesus, morto em carne, vivificado em espírito, percorre os domínios espirituais que ficavam entre o céu e a terra, onde as almas dos mortos aguardavam, seja em tormento, seja em consolo. Na tradição hebraica, esse lugar era chamado de Sheol. Era dividido em duas regiões, o seio de Abraão, destinado aos justos, e um lugar de tormento, reservado aos ímpios, ambos separados por um grande abismo, como relatado na parábola do rico e Lázaro, Lucas 16:29-31. O seio de Abraão não era o céu, mas um lugar de repouso onde os fiéis da antiga aliança aguardavam o cumprimento da promessa, a redenção plena por meio do Messias. E esse momento, após séculos de espera, finalmente havia chegado. A morte de Jesus, portanto, não representou passividade. Pelo contrário, foi um ato de movimento. Em João 10:18 ele afirma: "Ninguém tira a minha vida. Eu a dou por mim mesmo. Tenho poder para dá-la e poder para retomá-la." Isso revela que sua entrega foi voluntária, consciente e com propósito. Sua alma não ficou inerte, sua missão continuou, agora nos bastidores espirituais, onde ele confrontaria os maiores inimigos da humanidade: o pecado, a morte e o inferno. No Salmo 16:10, Davi profetiza: "Pois não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção." Pedro cita esse mesmo salmo em Atos 2:27-31 e o aplica diretamente a Jesus. Isso confirma que, embora Cristo tenha descido ao mundo dos mortos, sua permanência ali não seria definitiva. Ele entraria como um conquistador, não como um prisioneiro. Ao adentrar essas regiões, Jesus não foi encontrar apenas justos aguardando libertação. Ele também proclamaria sua vitória sobre os espíritos em prisão, uma categoria misteriosa de seres espirituais que, segundo 2 Pedro 2:4 e Judas 6, foram aprisionados desde os dias anteriores ao dilúvio por terem ultrapassado os limites estabelecidos por Deus. Esses não eram homens. Eram anjos caídos, confinados em trevas profundas por causa de sua rebelião. E é diante deles que Cristo anuncia que o plano redentor não fora impedido. Pelo contrário,
Ele havia sido consumado. Essa proclamação não foi um apelo, mas um decreto. No grego, a palavra usada em 1 Pedro 3:21 é ekerixen, que remete a uma proclamação real, uma declaração pública de autoridade e conquista. Era como um general vitorioso que adentra o território inimigo e anuncia sua supremacia. Cristo desce ao Sheol com as chaves da morte e do inferno em mãos. Apocalipse 1:28, sinalizando que o domínio que antes pertencia ao diabo agora havia sido retomado. Enquanto isso, na terra, havia apenas silêncio. O corpo de Jesus jazia num túmulo, guardado por soldados, e seus discípulos se escondiam em luto e confusão. Para eles, tudo parecia acabado. Mas no mundo espiritual, um terremoto ainda mais profundo estava acontecendo. O véu que separava Deus da humanidade não havia apenas se rasgado no templo, mas também nas estruturas invisíveis do universo. O que antes era inacessível aos homens, o Santo dos Santos celestial, começava a ser preparado para receber, de uma vez por todas, os herdeiros da nova aliança. O paraíso, então, não seria mais uma região separada da glória eterna. A partir daquele momento, o próprio Jesus o elevaria. Ele abriria o caminho para os justos que haviam morrido na fé: Abel, Noé, Abraão, Moisés, Rute, Davi, Daniel e todos aqueles que aguardavam com expectativa silenciosa. O tempo de espera estava terminando. Mateus 27, 52 a 53 descreve um evento raro e impressionante. Os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Embora pouco discutido, esse texto aponta para um momento em que o poder de ressurreição de Cristo começa a se manifestar antes mesmo de sua própria saída do túmulo. O que isso revela? Que a obra invisível estava em andamento, que a vitória espiritual já havia sido decretada antes que os olhos humanos pudessem vê-la. Ao longo de todo o Antigo Testamento, Deus havia prometido redenção. Desde Gênesis 3:15, onde é profetizado que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, até os últimos versículos de Malaquias, onde o dia do Senhor é anunciado como fogo refinador. Toda a narrativa bíblica caminhava para aquele momento. E agora, entre a cruz e o sepulcro vazio, a profecia se cumpria em silêncio e glória. Esse é o cenário do primeiro dia. Um Cristo morto em carne, mas mais ativo do que nunca no espírito. Uma cruz ainda manchada de sangue e um túmulo ainda selado. Mas no invisível, um libertador marcha entre os mortos, e essa marcha ainda está longe de terminar. Nos próximos blocos, mergulharemos no que aconteceu com os justos, o que Cristo proclamou aos espíritos em prisão, e como ele emergiu daquele domínio com as chaves em mãos, inaugurando uma nova era na eternidade. Enquanto na terra o sábado silenciava a cidade, no mundo espiritual a presença do Filho de Deus estremecia os fundamentos do invisível. A alma de Cristo, viva em espírito, prosseguia numa jornada profética, adentrar o seio de Abraão, o lugar onde, há gerações, repousavam os justos da antiga aliança, homens e mulheres de fé que morreram aguardando a promessa. Agora, aquele que era a promessa estava diante deles. Imagine a cena, um lugar de repouso, mas também de expectativa, um espaço onde reis, profetas, patriarcas e fiéis aguardavam não a libertação de um império terreno, mas a chegada do Rei Eterno. Hebreus 11, 39 a 40 diz que todos estes, tendo tido bom testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. A obra de Cristo não era apenas para o futuro, ela era retroativa. Sua cruz alcançava o passado, o presente e o porvir. Abraão, o pai da fé; Moisés, o libertador; Davi, o rei segundo o coração de Deus; Samuel, Isaías, Jeremias, todos estavam ali. E naquele instante, a porta se abriu. O próprio Messias, por quem eles oraram, profetizaram e sofreram, estava agora diante deles. O libertador havia chegado, não mais como sombra,
não mais como promessa, mas em plenitude. O impacto dessa aparição é indescritível. Não era uma visita, era uma convocação. Era o momento em que os cativos seriam libertos, como Isaías profetizou: "O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, para proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos." Isaías 61, 1. Essa profecia que o próprio Jesus leu no início de seu ministério, Lucas 4:18, agora se cumpria não nas ruas de Nazaré, mas nas regiões profundas onde os fiéis aguardavam a redenção. Esse momento não foi improvisado, foi parte de um plano eterno. Apocalipse 13:8 chama Jesus de o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Antes mesmo de Adão pecar, Deus já havia determinado a cruz, e com ela a descida ao mundo dos mortos, não por derrota, mas para anunciar libertação. A chave para entender esse episódio está em compreender que o Antigo Testamento era uma preparação. Os sacrifícios, as festas, o tabernáculo, tudo era sombra do que viria. Hebreus 10:1. Os justos que morreram na fé estavam salvos, sim, mas ainda não estavam plenos, ainda não tinham acesso ao trono de Deus. O véu que os separava da glória eterna ainda não havia sido rasgado. Mas agora, o véu da carne de Cristo fora rompido. O acesso seria aberto. A presença de Jesus no seio de Abraão não era apenas para confortar, era para conduzir. Ele não veio visitar, veio buscar. Efésios 4:8-9 diz: "Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra." Essa subida com cativos indica que Jesus conduziu consigo os justos ao sair daquele domínio. Ele os levou ao céu, inaugurando um novo tempo. Antes da cruz, o céu não era habitado por homens. Deus é santo. O sangue dos cordeiros de animais não podia purificar plenamente. Era preciso o sangue perfeito, e esse sangue havia sido derramado. Por isso, agora sim, a entrada no Santo dos Santos Celestial seria possível. Hebreus 9:11-12 afirma que Cristo entrou no santuário, não com sangue de bodes e bezerros, mas com seu próprio sangue, uma vez por todas, havendo obtido eterna redenção. Isso muda tudo, porque mostra que a cruz não foi apenas perdão, foi também acesso. A partir da morte e ressurreição de Cristo, os crentes não aguardariam mais num lugar intermediário. Estariam com o Senhor. Como Paulo escreve em 2 Coríntios 5:8, ausentes do corpo, presentes com o Senhor. E como Jesus declarou ao ladrão na cruz: "Hoje estarás comigo no paraíso." Lucas 23:43. Não no seio de Abraão, no paraíso. Uma nova realidade havia começado, mas não podemos esquecer, do outro lado daquele grande abismo, conforme a parábola de Lázaro e o rico, estavam os ímpios. E para esses, a presença de Jesus não significava libertação, mas juízo. Sua descida ao Hades foi uma proclamação dupla: libertação aos justos, condenação aos rebeldes. Aqueles que haviam desprezado os profetas, rejeitado a aliança e vivido na corrupção, agora viam face a face o justo de Deus, mas não para a salvação, para ouvir a sentença. Esse é o grande divisor de águas. A presença de Cristo nos mortos dividiu eras. A antiga aliança se encerrava, a nova começava. O caminho ao Pai, antes inacessível, agora estava aberto. O Espírito Santo, que antes repousava sobre reis e profetas, agora habitaria em todos os crentes. Mas tudo isso teve um custo: a descida ao mundo invisível. A vitória nos céus começou com a vitória entre os mortos. Enquanto isso, na terra, o sábado seguia silencioso. Os discípulos estavam espalhados, confusos, com medo. A promessa parecia falhar, mas era justamente quando tudo parecia perdido que tudo estava sendo restaurado. Nos bastidores espirituais, o Messias quebrava as correntes da morte. Ele tomava para si as chaves do inferno. Apocalipse 1:18. Ele não negociava com o inimigo. Ele o derrotava por completo. Em Colossenses 2:16,
Paulo escreve que Jesus despojou os principados e potestades e os expôs publicamente, triunfando deles na cruz. Isso inclui o mundo espiritual inteiro, demônios, potestades, estruturas invisíveis de domínio. A cruz foi uma humilhação pública para o inferno, mas sua extensão foi até as profundezas. Jesus marchava pelas regiões dos mortos como um rei vitorioso, e seu triunfo era visível até para aqueles que haviam perecido há séculos. A ressurreição de Cristo seria visível. Mas antes disso, a libertação dos cativos já era real. O paraíso, que antes era um compartimento no Sheol, seria agora transplantado para o céu. E com ele, os justos, guiados pela mão daquele que venceu a morte. Esse é o centro do segundo dia, o sábado do repouso para os homens, mas o dia da conquista espiritual para o Messias. Um dia sem registros humanos, mas com movimentos eternos. Um sábado de silêncio aqui, um sábado de libertação no além. No próximo bloco, mergulharemos no confronto direto entre Cristo e os poderes espirituais do mal. Veremos como ele não apenas libertou os cativos, mas também venceu publicamente o império da morte, e o que isso significa até hoje para aqueles que creem em seu nome. A descida de Jesus às regiões inferiores não foi um ato passivo, foi uma marcha de conquista. O cordeiro que morreu como oferta agora desce como leão, e onde antes havia silêncio, agora há proclamação. Onde antes havia trevas, agora brilha a luz da autoridade absoluta. O apóstolo Paulo, em Colossenses 2,16, declara algo poderoso e, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, triunfando deles na cruz. A imagem aqui é militar. Um general romano, após vencer a guerra, retornava com seus inimigos algemados, exibidos publicamente como prova de sua vitória. Assim também foi com Cristo. Ele entrou nas regiões sombrias não como um prisioneiro, mas como o rei legítimo que tomava de volta o que lhe pertencia. E o que ele foi buscar? Muito mais que almas. Jesus foi buscar as chaves. Em Apocalipse 1,18, ele afirma: Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. As chaves representam autoridade. Quem tem as chaves, governa. A morte já não teria mais domínio sobre os que creem. O inferno, que antes era o fim inevitável do homem separado de Deus, agora estava sob os pés do Redentor. Nesse momento, a antiga profecia de Gênesis 3,15 se cumpre com clareza. Deus havia dito à serpente: Ele esmagará a tua cabeça. E agora, ali, nas profundezas, Cristo pisa sobre a cabeça da serpente. Não mais por metáfora, mas por decreto eterno. O plano de redenção não foi frustrado pela cruz, foi consumado nela, mas há uma passagem que lança ainda mais luz sobre esse momento. 1 Pedro 3,19-20. Lá lemos que depois de sua morte, Jesus pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram rebeldes. Quem eram esses espíritos? Eram os anjos caídos que, segundo Gênesis 6,2, Pedro 2,4, se rebelaram de forma extrema antes do dilúvio, sendo lançados em abismos profundos. Jesus não foi até eles para oferecer salvação, mas para anunciar juízo, para declarar que, apesar de toda oposição, o plano de Deus havia vencido. Esse anúncio foi um estandarte de autoridade, um grito de guerra celestial. Cristo estava dizendo: o sangue foi derramado, o véu foi rasgado, o preço foi pago, o domínio voltou para o legítimo rei. Nesse momento, os céus se calavam em reverência, os justos aplaudiam em expectativa e os demônios tremiam em pavor. A vitória era total. Mas a glória de Cristo não termina com autoridade. Ele é também justiça. E justiça exige separação. Por isso, a presença de Jesus no mundo dos mortos não resultou em salvação para todos. Os que viveram em rebelião, rejeitando a luz, permanecem em trevas. Hebreus 9:27 afirma: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. A descida de Jesus não foi uma segunda chance para os ímpios. Foi o anúncio da vitória dos santos. Esse evento separa os tempos. Antes da cruz,
A morte era uma prisão. Após a cruz, ela se torna apenas uma porta. Para os que creem, morrer é partir e estar com Cristo. Filipenses 1:23. Mas para os que rejeitam, a condenação é certa. O inferno não foi abolido, foi vencido, e está reservado para quem escolhe, voluntariamente, andar longe da luz. Nesse cenário, uma nova compreensão de eternidade nasce. Antes, céu e inferno pareciam realidades futuras. Agora são domínios ativos, espirituais, com relevância imediata. Jesus não apenas ensinou sobre o inferno, ele o confrontou. Entrou, venceu e saiu com as chaves. E o seu triunfo não foi parcial, foi absoluto. E o que isso muda para nós? Muda tudo, porque agora sabemos que nenhuma força do mal é maior que o sangue de Jesus. Nenhuma maldição, opressão ou condenação tem poder real sobre aqueles que estão em Cristo. Romanos 8:1 declara: Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse agora só existe por causa da vitória completa do Messias. Se ele não tivesse descido, não poderia ter subido levando consigo os cativos. A teologia da cruz não se limita à dor. Ela inclui conquista. Cristo foi ao fundo para nos elevar ao alto. Ele se fez maldito por nós, Gálatas 3:13, para que fôssemos feitos justiça de Deus, segundo Coríntios 5:21. O que aconteceu nas trevas foi a semente da glória. O que nasceu em agonia terminou em exaltação. E aqui chegamos a um ponto-chave. A ressurreição não começou no domingo. Ela começou na sexta. Quando Jesus declarou, está consumado, o poder da morte começou a ruir. Quando o seu espírito foi entregue, o mundo invisível tremeu. Quando ele marchou entre os mortos, os céus prepararam o maior amanhecer da história. Enquanto o corpo de Jesus repousava, a alma do Messias libertava, vencia, julgava. Cada passo no Hades era uma resposta à serpente. Cada palavra proclamada aos espíritos em prisão era uma lembrança. Deus não perdeu o controle. Deus nunca perdeu uma batalha e jamais perderá. A cruz não foi o fim, foi o começo da vitória. A descida de Jesus não foi fraqueza, foi estratégia. Foi uma operação divina, cirúrgica e irresistível, destinada a reverter o caos da queda com a ordem da redenção. E há algo ainda mais profundo. Jesus não apenas venceu, ele carregou sobre si todas as dores. Isaías 53:4 diz que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores. Isso inclui as dores espirituais, as culpas mais escondidas, os traumas mais antigos. Ele desceu ao fundo para alcançar aquilo que nenhum homem jamais conseguiria acessar por si só. Por isso, a descida ao inferno não é só uma doutrina, é uma declaração de amor. O amor que não se detém na cruz, o amor que não se contenta em esperar no céu, o amor que vai até o abismo, só para te tirar de lá. E se ele fez isso por nós, quem ousará dizer que está sozinho? Quem pode dizer que não tem mais saída? A mensagem do terceiro dia se aproxima, e com ela a pedra será removida. Mas antes disso, o mundo invisível já foi vencido. Cristo tomou o domínio, rasgou as cadeias, e saiu de lá como ninguém jamais saiu, com as chaves da eternidade nas mãos. No próximo e último bloco, veremos a glória final, a ressurreição, e como esse evento sela, de uma vez por todas, o triunfo do Cordeiro sobre tudo que nos aprisionava, passado, presente ou futuro. No terceiro dia, o silêncio foi quebrado. A terra que parecia vencida tremeu mais uma vez, mas agora não por causa da morte. Desta vez, ela estremecia por causa da vida. O sepulcro se abriu e Jesus, o Filho do Deus vivo, levantou-se, não mais ferido, não mais humilhado, mas glorificado. O Cordeiro que havia descido às profundezas agora ressurgia em majestade. A ressurreição é mais que um milagre, é um marco na eternidade. Até aquele momento, ninguém havia vencido a morte de forma completa e definitiva. Todos os que voltaram à vida, como Lázaro ou o filho da viúva, morreram novamente. Mas Jesus ressuscita para nunca mais morrer. Ele é o primogênito dentre os mortos. Apocalipse 1:5.
aquele que inaugura um novo tipo de existência, incorruptível, eterna, invencível. E tudo isso aconteceu em um túmulo emprestado. Aquele que criou o mundo inteiro não tinha onde repousar seu corpo, mas nem precisaria por muito tempo. A pedra foi rolada, não para que ele saísse, mas para que os homens vissem que ele já não estava mais ali. O anjo declarou: "Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou." Lucas 24, 5-6. Essa frase muda a história da humanidade. Ele não está aqui. Isso significa que a morte perdeu, que o inferno foi saqueado, que a promessa se cumpriu, que o Cordeiro venceu, que o Salvador vive. A ressurreição valida tudo o que Jesus disse, fez e prometeu. Se ele não tivesse ressuscitado, como Paulo afirma em 1 Coríntios 15:17, vã seria a nossa fé. Mas ele ressuscitou, e isso muda tudo. Muda nossa relação com a vida, com o tempo, com o pecado, com a eternidade. A morte já não é mais um fim, é uma passagem, uma transição, um reencontro. E por isso, a ressurreição não é apenas uma esperança futura, é uma realidade presente. Efésios 2,6 afirma que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais. Ou seja, se ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com ele, espiritualmente agora, fisicamente, no último dia. Mas não podemos ignorar o simbolismo daquele jardim. Assim como a queda começou em um jardim, com Adão, a redenção também se consuma em um jardim, com o último Adão. Cristo não veio apenas reparar o erro, ele veio inaugurar uma nova criação. Quando Maria Madalena o vê, ela pensa que é o jardineiro, mas ela não estava tão errada assim. Ele é o novo jardineiro, aquele que planta vida onde só havia morte, que cultiva a esperança onde só havia desespero. E o que dizer do poder com que ele aparece aos discípulos? Suas primeiras palavras não são de julgamento, mas de paz. Paz seja convosco. João 20:10-19. Ele não acusa, ele restaura, ele mostra as marcas, não para envergonhar, mas para lembrar que o preço foi pago, que a dívida foi quitada, que agora existe. Reconciliação. A ressurreição de Jesus não é apenas uma prova de poder, é a maior declaração de amor já feita. Ele não precisava ter voltado, ele já havia vencido. Mas ele quis aparecer, quis consolar, quis instruir, quis garantir que seus discípulos entendessem: eu estive morto, mas agora vivo, e porque eu vivo, vocês também viverão. E é aqui que o céu se abre de vez. A partir da ressurreição, a eternidade invade o tempo. O Espírito Santo, que antes repousava sobre os homens, agora habitaria dentro deles, e não como hóspede, mas como selo, garantia, presença constante. João 14:16-17 diz que o Espírito estaria com vós e em vós. Isso só se torna possível porque a obra está completa. A vitória de Cristo é a nossa vitória. A cruz foi por nós. A descida ao Hades foi por nós. A proclamação aos cativos foi por nós. E a ressurreição também é por nós. Para que ninguém mais precise viver aprisionado. Para que todo aquele que crê tenha vida eterna. Não importa o passado, não importa a queda. A pedra já foi removida, e talvez esse seja o ponto mais poderoso desta história. O inferno não tem mais a última palavra. O pecado não tem mais a palavra final. Nem mesmo a morte é o fim. Porque há um túmulo vazio, um trono ocupado, um cordeiro vivo, um rei vitorioso, e ele voltará. Sim, a ressurreição também é uma promessa do que está por vir. Atos 1:11 diz que, assim como Jesus subiu aos céus, ele voltará. E naquele dia todos verão, toda língua confessará, todo joelho se dobrará. O mesmo que desceu às profundezas e venceu a morte, virá com glória para julgar e restaurar todas as coisas. Essa história não é só sobre um homem que morreu e voltou à vida. É sobre Deus encarnado, que desceu ao mais profundo para nos levar ao mais alto. É sobre o amor que rompeu o tempo. É sobre uma promessa que ninguém mais poderia cumprir. É sobre um nome acima de todo nome: Jesus. E agora, a pergunta que permanece é: o que você fará com isso?
Você vai continuar vivendo como se ainda estivesse preso ao velho mundo? Ou vai viver como quem sabe que o céu já começou? Você vai carregar a culpa que já foi levada? Vai temer a morte que já foi vencida? Ou vai se levantar com Cristo e viver como alguém que já foi ressuscitado? Essa história é a base da nossa fé, é a raiz da nossa esperança, é a fonte do nosso consolo. A morte foi vencida, o inferno foi saqueado, o céu está aberto e o Rei está vivo. A história da descida de Jesus ao inferno não é apenas teologia, é um convite, um chamado para você sair das sombras e viver na luz, para deixar o peso do pecado onde ele foi derrotado, na cruz, para andar com a certeza de que o seu Salvador enfrentou a morte, por você, e venceu. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos e compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa lembrar que o inferno não é o fim, porque o Cordeiro venceu. Nos vemos no próximo episódio.